Olá, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Achei até que não teríamos condições hoje, dado a circunstância aí das chuvas que tivemos no período da tarde, né? Mas, graças a Deus, conseguimos entrar aqui nessa transmissão que acontece ao vivo para os irmãos também pelo Facebook. Hoje, dia 10/2, são 20 horas 5 minutos. Nós teremos depois essa transmissão também sendo compartilhada na nossa página do YouTube. Todos os irmãos e irmãs sejam muito bem-vindos, né? Nós vamos cultuar a Deus. Espero que você também esteja com essa intenção, aprendermos da palavra, louvarmos, bendizermos ao Senhor e nos consagrarmos, nos separarmos para o nosso Deus, né? Eu já visualizo alguns de vocês aqui conosco. Eu vejo aqui nossa irmã Dilza, a Maricélia, irmã Jandira, irmã Neuza. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui na minha página, porque ela está demorando para atualizar. Irmã Suzy, irmão Carlos, ok? São os irmãos que eu já consigo ver por aqui. Bem, todos sejam bem-vindos. Estando alguém com vocês, familiares, amigos, no ambiente que você estiver, estenda a eles também a nossa saudação, as nossas boas-vindas. Todos sejam aqui edificados. Vamos falar com Deus, vamos orar juntos neste momento. Feche os teus olhos, vamos falar com o Pai. Bendito Deus, obrigado pelo dia, pela chuva que caiu. Obrigado porque o Senhor cuidou de nós e tem cuidado. É constante, ó Pai, a tua misericórdia e o teu amor. Mesmo a chuva que nos traz benefícios, a tempestade também assusta e danifica, prejudica, atrapalha algumas das nossas atividades. Mas mesmo estando sob essa tempestade que tivemos, o Senhor tem cuidado de nós. Graças damos, Pai, por cada um dos teus servos. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado pelo teu imenso amor. Senhor Deus, receba hoje a minha vida, o meu louvor, o culto que oferecemos a Ti. Sê clemente conosco, Deus, perdoe os meus pecados. Sê também com cada um dos meus irmãos, abençoe-os, Pai, e também que o teu perdão esteja com cada um. Peço, Pai, que também nos ensine a andar cada vez mais diante de Ti, com justiça, com humildade, com amor, com misericórdia, possamos nos assemelhar cada vez mais a Cristo. Pai, por favor, com os instrumentos que temos em mãos, aquilo que vamos transmitir, ó Pai, a mensagem que o Senhor já colocou nos nossos corações, que eu possa fazer essa entrega, ó Pai, de acordo com o teu querer, para a glória do teu nome. Ser com enfermos, enlutados, os que estão passando por dificuldades. Clamo a Ti, Pai, por cada vida, pela Tua igreja. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, por mim e por cada um dos meus irmãos. Amém. Meus irmãos, vai compartilhando aí o seu motivo de oração, tá? Daqui a pouco nós vamos reunir todos e orar juntos, mas neste momento nós vamos louvar a Deus. Separado aqui para o nosso louvor, primeiro é o hino de missões, um hino que tem o título Tempo de Avançar. Na verdade, enquanto tivermos tempo, façamos o bem a todos, como diz a palavra de Deus. Devemos ir proclamar o Evangelho do Senhor Jesus e ainda temos tempo. É tempo de avançar, é isso que diz esse primeiro hino. E no segundo, temos ali uma participação do nosso irmão Kiel, da nossa irmã Débora, de um ineto bastante conhecido, é Teu Povo, é o nome do cântico. Nós não teremos a letra do segundo louvor, mas espero que você se lembre, se recorde dele também e consiga cantar junto com os nossos irmãos. Sendo assim,
Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos continuar louvando nosso Deus? Vamos dizer como um só povo, em uma só voz, declarar que Deus é grande em nossas vidas, que só Ele é santo. Amém? Prepare, vamos louvar.
o teu povo. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Amém, glória a Deus. Amém, amém. É o povo de Deus reunido enquanto a pandemia avança e se pede o isolamento, que fiquemos em casa. Isso não impede que o povo de Deus se reúna e possa servir, adorar a Deus. Há muitas as alternativas e tentativas para fazer o povo de Deus deixar de cultuar, para que seja impedido, como veremos também aqui no texto, na leitura que faremos, mas Deus sempre tem uma maneira de lidar com isso e permitir com que o povo dele possa servir e adorar ele, né? Bem, amém por isso. Glória ao nosso Deus, porque nós temos este privilégio, essa oportunidade. Irmãos, eu coloquei aí agora há pouco para vocês também o link dos cultos presenciais, de confirmação para culto presencial. Vou falar mais no final também, mas só para que não fique sem entender, né, aqueles irmãos que tiverem condições e, de acordo com as recomendações, puderem estar conosco no próximo domingo, teremos o retorno dos cultos presenciais no mesmo molde que tínhamos em novembro, finalzinho de outubro, novembro e antes do Natal, né, até antes do Natal, tá bom? Mas nós vamos falar mais adiante sobre isso também. Neste momento eu quero meditar com vocês novamente no texto de Êxodo, capítulo 8. Nós vamos dar continuidade a Êxodo, capítulo 8. Nós vimos na quarta-feira já o início deste capítulo
e vamos, a partir do versículo 16, olhar se der tudo certo, se conseguirmos até o final do capítulo, tá bom? Êxodo capítulo 8, deixa sua Bíblia aberta aí, vamos acompanhar. Hoje eu estou já utilizando uma ferramenta nova, a gente tem buscado melhorar na transmissão, isso a todo tempo. Hoje mesmo falava com o Kiel, com o Débora, né, já prevendo aí algumas coisas para melhorar ainda mais a nossa transmissão. E hoje eu faço uso de uma das ferramentas que nós estávamos nos servindo dela apenas no culto à noite, né? Então os textos serão mostrados para você um pouquinho diferente. Nós vamos ler não blocos de versículos, mas versículo a versículo, tá certo? Antes de fazer a leitura, um breve comentário, resumo do que falamos na quarta-feira, nos primeiros versículos do capítulo 8. Né? Então, a gente viu ali a segunda praga das rãs, e eu fiz uma ênfase do Moisés orando pelo faraó. Mesmo o faraó já tendo se mostrado obstinado, como é o texto bíblico, né, como é apresentado ali, mesmo ele falando que permitiria o povo sair e depois volta atrás, ainda assim Moisés, quando pedido, ele ora pelo faraó. Chegou até o momento em que ele perguntou para faraó quando ele gostaria que a praga deixasse, né, as rãs fossem embora, e que ele faria conforme o pedido do faraó, e nós vemos que Moisés ele não se recusa a orar pelo faraó, mesmo sendo ele alguém que está como inimigo do povo de Deus. Né? Ele faz a oração, ele intercede e deixa que o julgamento fique para Deus. Isso é interessante, isso que nós vimos na quarta passada. E falei também um pouquinho ali sobre o faraó, que quando se viu em alívio, ele voltou a se endurecer, né? E, inclusive, coloquei ali para vocês o seguinte texto de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Ah, tá tudo certinho. Nós lemos esse texto que diz: quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Então, o faraó ele se viu aliviado, se viu livre das pragas e ele retomou a sua obstinação, a sua maldade, e o texto bíblico também já aponta para isso, né? Então, por isso é importante a disciplina de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas também. Bem, isso foi o que nós trouxemos, o que nós comentamos na quarta-feira passada. Vamos lá para capítulo 8, versículo 16. Eu só fazer uma pequena menção aqui também. Eu vi aqui o nosso irmão Rogério Marcondes, né? Rogério, seja muito bem-vindo. Saudade, meu irmão. Amigo, irmão em Cristo. E eu vi aqui, era para ter falado até antes e não fiz. Deixa eu abrir essa aspas aqui e fazer essa menção também. Eu já tinha visto em outras transmissões, né? Mas hoje me lembrei de saudá-lo também. Sempre bem-vindo, a casa continua sendo sua. Vamos lá, versículo 16, Êxodo 8:16. Deixa eu jogar para vocês aqui então. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Okay? Então nós vemos aqui algo que nos remete ao início, à criação, né? O Deus ele é maravilhoso, a maneira como Deus age é realmente fantástica e ele mostra todo o seu poder através desta praga também. Lá em Gênesis, no capítulo 2, o versículo 7, nós vimos que Deus também formou o homem do pó da terra, diz o texto. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E agora está Deus simplesmente também do pó da terra,
fazendo os piolhos aparecer. Então, fere a terra e do pó da terra farei os piolhos surgir. Então, foi desta maneira que Deus suscitou a praga dos piolhos em todo o Egito. Versículo 17. Deixa eu voltar lá. Só tem que tomar cuidado de sempre acompanhar os versículos lá para vocês. 8:17. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolho. Meus irmãos, tentem imaginar isso, né? O pó da terra já, cada partícula, né? Cada pozinho já é muita coisa. O texto vai dizer então que todo o pó da terra do Egito se transformou em piolho. Pensa na enxurrada de piolho que aconteceu durante essa praga. Isso para mostrar, deixar claro que Deus não é limitado, né? Então, foi muito piolho ali. Bem, a gente olha nesse versículo 17 e nele diz que todos foram afetados, inclusive homens e animais, né? E aí talvez alguém possa perguntar, poxa, tadinho dos animais, coitados, não tinham nada a ver com isso, né? E também foram afetados com piolhos, né? Mas é assim, muitas vezes, por conta do nosso pecado, a natureza também sofre. Exatamente foi isso que Paulo nos ensinou e escreveu ao povo de Roma, aos romanos, lá em Romanos capítulo 8, o versículo 19 até o versículo 22. Nós vamos ler esse trecho aí, Romanos 8, 19 até o versículo 22. Olha o que Paulo escreveu. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Então, a gente já nota que não é a primeira e não é a única vez que, por conta da maldade humana, por conta do pecado do homem, a natureza sofre interferências, a natureza também acaba sentindo, né? Por conta da ação predatória do homem, por conta da sua cobiça, do seu prazer desmedido, do desperdício generalizado, entre tantas outras coisas, a natureza passa a gemer. Quando eu e você agimos errado, nós podemos também afetar a natureza, né? E foi exatamente assim que Deus falou com o homem lá no início, no Gênesis capítulo 3, versículo 17. Olha só como está lá. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Deixa eu repetir e dar ênfase aqui. Por sua causa. Com sofrimento você se alimentará e dela todos os dias da sua vida. Então, ervas daninhas, brolhos, como diz, se não me engano, na revisada, né? Surgiram porque o homem havia pecado. Então, não se espante por ver ali animais também no Egito sofrendo por conta dos piolhos. Então, quando nós pecamos, quando nós erramos, podemos também afetar a natureza, tá? Deus sabe o que faz, Deus é todo poderoso, Ele sabe muito bem o que está realizando, e ali foi deste modo também. Versículo 18, Êxodo 8, 18. Vamos voltar lá. Diz o seguinte: mas quando os magos tentaram fazer
surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. A gente vê aqui o início da limitação dos magos, mesmo sendo com as suas ciências ocultas, né? Então, tanto na transformação da vara em serpente, ainda que a vara de Arão engolisse a vara, a serpente dos magos, eles conseguiram fazer a mesma coisa, ou semelhante àquilo que, pelo poder de Deus, Moisés e Arão estavam fazendo. Depois, na transformação da água em sangue, 7:22, os magos também fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. O texto é sempre claro, chega a ser repetitivo, né? Mas deixando claro que é por meio de ciências ocultas, não é pela mão de Deus. Agora, na praga das rãs, também eles fizeram a mesma coisa, né? E fez subir mais rãs ainda, no capítulo 8, versículo 7, eles também repetiram. Mas agora, na terceira praga, na praga dos piolhos, eles não conseguem fazer as mesmas coisas. O texto ainda deixa claro que eles tentaram, eles foram lá tentar fazer a mesma coisa, mas ou semelhante, mas não conseguiram. Os magos são ali então desmascarados, mostrado que são limitados diante do poder de Deus. Daniel capítulo 5, versículo 8, um outro momento em que nós vemos essa limitação acontecer daqueles que se envolvem com a ciência e com seus meios ocultos, né? Diz lá Daniel 5:8. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Sábios ou magos, em algumas outras versões, lá no capítulo 5, né, no episódio de Belsazar, os magos se mostraram limitados, né? Eles realmente não conseguem fazer tudo que somente Deus pode fazer. No caso de José, também ali no Egito, interpretando os sonhos do faraó, também eles se mostraram limitados. Então, mesmo os mais sábios, os que têm aí acesso às maiores ciências ocultas, eles vão ser limitados mesmo, ok? Versículo 19. Aí vem a declaração deles, dizendo: os magos disseram ao faraó, isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. Interessante essa declaração deles. Isso é o dedo de Deus. A gente aprende algo aqui com essa informação que eles dão, né? Os magos deixaram de fazer a mesma coisa e reconhecem que o que está acontecendo ali é pelo poder de Deus. Sempre que você puder olhar para algo em que o homem seja incapaz de fazer ou intervir, esteja certo que aquilo é o dedo de Deus, que ali está o dedo de Deus. Mesmo naquilo que o homem é capaz, muitas vezes ali também há o dedo de Deus, mas fica mais nítido, mais visível para a gente que quando o homem não consegue fazer algo e aquele algo acontece, é perceptível o dedo de Deus. E aí vem uma pergunta que eu quero deixar para sua reflexão aí. Você tem visto o dedo de Deus? Você tem percebido o dedo de Deus no agir, nas coisas que acontecem ao seu entorno? Vamos dar uma olhada lá em Salmos, capítulo 8, o versículo 3. Salmos 8, versículo 3. Não, esse não, este daqui. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Então, se você não tem percebido o dedo de Deus, como diz aí o salmista para a gente, olha para o céu.
contemple, né? Não é só olhar, mas contemple a criação de Deus, né? Ali a gente nota realmente o dedo de Deus, a interferência de Deus. Então está praticamente na nossa cara todos os dias uma demonstração do poder, né, do agir do nosso Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando confrontado pelos seus opositores, ele vai falar também sobre o agir do dedo de Deus lá em Lucas capítulo 11, o versículo 20. Lucas 11, 20. Mas se é pelo dedo de Deus que expulsa demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então, eles falavam que Jesus estava expulsando os demônios por Beelzebub, e ele estava em parceria com Beelzebub. Mas Jesus deixa claro que não, que aquilo tudo que acontecia, né, as demonstrações, as atividades, milagres, sinais messiânicos eram dados pelo dedo de Deus. E ali, então, ficava claro, evidente, que o reino de Deus era chegado. Bem, vamos continuar lá em Êxodo, capítulo 8, agora o versículo 20. Êxodo 8, 20. Depois disse o Senhor, depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Nós já falamos aqui também em versículos, capítulos anteriores, desta ação de Deus levando Moisés a ir bem cedo, começar a agir e falar ao faraó logo quando ele ia para o seu banho matinal, né? Nós falamos isso também, deixa eu só encontrar aqui, no versículo 15 do capítulo 7, tá? Êxodo 7:15 também foi algo muito semelhante. Deixa eu colocar para você. Lá no 7:15 também foi bem cedo. Vá ao faraó de manhã, quando eles estiverem indo às águas, e esperem na margem do rio. Até aqui tá bom. A primeira parte já deixou claro, a primeira parte do versículo, né? Então, Deus chamava Moisés para agir e algumas vezes em horário determinado. Tinha um tempo previsto para obedecer a Deus, para agir em nome de Deus. Às vezes é assim. Deus coloca as coisas para a gente e precisa ser naquele momento. Não é como alguns filhos fazem para os seus pais, né? Ah, tá bom, Deus, eu já vou daqui a pouco. Ah, sabe o que é agora? Não, tem que ser naquela hora. O efeito ele vai ser eficaz naquele momento. Deus sabe o que faz, ele está no controle. Então, se ele chama para ser pela manhã, na hora em que ele estiver tomando banho, vai ter que ser nessa hora. Poxa, mas eu vou ter que ir lá, o faraó vai estar na sua intimidade, na hora do seu banho. Deus quer assim, e o Moisés e o faraó agiram desta maneira. Então fique atento para não ser você um desobediente a Deus. Versículo 21. Vamos lá, 8:21. Se você não deixar o meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de mosca. É interessante que o faraó foi avisado, mas mesmo avisado, ele insiste em não obedecer a Deus, né? Então, cada nova praga há um aviso. Moisés está sempre deixando claro para ele: olha, deixa o povo sair, se não sair vai acontecer tal coisa, se não obedecer, tal coisa vai acontecer. Deus sempre deixa o homem avisado. Repito, Deus sempre deixa o homem bem avisado. Assim como ele avisou sobre as consequências daquilo que aconteceria no Éden, né, para Adão e Eva, né, se caso desobedecessem e desobedeceram, então Deus deixou claro o que haveria de surgir, mas eles não ouviram. Também foi com o povo na época do dilúvio.
lá na época de Noé. Deus avisou o povo, né? Moisés proclamou, mas o povo não ouviu. O próprio povo de Deus, quanto aos cativeiros, tanto o cativeiro assírio quanto o cativeiro babilônio, foram avisados. Deus mandava os seus profetas, mas eles continuavam em desobediência. Nós temos a informação, o aviso sobre os sinais dos tempos, e muito se vê do que Jesus já nos avisou, já nos alertou, mas o povo continua em desobediência. Então, não poderemos dizer lá na frente, né, mais tarde, que não fomos avisados. Deus está sempre avisando. Versículo 22 deixa claro isso também. Êxodo 8:23 diz o seguinte: farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. Deixa eu só voltar aqui no meu rascunho também. A partir desta praga, irmãos, Deus deixou muito claro e separado as pragas, os problemas para o seu povo. Estava atingindo apenas o povo do Egito, né? Aí se pode perguntar, de repente, mas por que não desde a primeira praga? Esse texto ele não nos coloca esta explicação, não responde essa pergunta. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês o Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que ali ele tem um princípio interessante que pode nos levar a entender isso. Deuteronômio 8:3, por que não desde o início? Diz assim: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Quando Deus fala isso ao povo, ele coloca ali também a razão. Olha, eu deixei vocês passar fome por um tempo, humilhei vocês por algum tempo, mas depois os sustentei com maná, para mostrar que nem só de pão viverá o homem, né? Deus, ele nos sustenta e nós precisamos manter a fé naquilo que Deus faz, né? Deus está sempre deixando claro que não vai deixar o seu povo, vai abandonar o seu povo. É importante que nós obedeçamos a Ele, mas ter a fé de que Ele vai continuar nos suprindo, ok? Assim como Paulo também vai nos ensinar lá em Filipenses capítulo 4, o versículo 19. Filipenses 4:19, nós encontramos assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, Deus ele é capaz de nos suprir com todas as nossas necessidades, ok? ênfase aí, tá? Para necessidades. Tá? Ele pode fazer até mais, muito mais. Poder não lhe falta para isso, mas ele vai suprir todas as nossas necessidades. E aí, pensando nessa distinção que foi feita, né, nos povos de Deus com o povo do Egito, a gente também deve entender que nem toda bondade de Deus recai somente ou apenas para os justos. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, ensinando ao seu povo, ele deixa claro que há bondades essenciais de Deus que vêm para justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Para que vocês venham a ser filhos de Deus Pai que está nos céus, a parte B, a partir de agora. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Então, existem algumas questões que envolvem a bondade de Deus, benefícios dados pelo Pai, que vai também ser para os injustos, tá certo? Então, não pense que vai ser sempre assim. Não, Deus livrou o povo lá no Egito, os piolhos não atacaram ele, então vai ser sempre assim.
Sempre haverá essa distinção. Covid somente para aqueles que são pecadores e ímpios, para os servos de Deus, não. A gente sabe que não é assim, né? Temos visto que não é assim. Há muita gente boa também sofrendo com esta enfermidade, poderíamos chamar aqui de praga também, né? Que está já nos atormentando. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Êxodo 8:24. Tenho que sempre trazer um texto para vocês, mas preciso voltar lá no meu texto também, para que a gente continue a nossa leitura. 8:24. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas dos seus conselheiros, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Nesse versículo aqui eu quero repetir uma fala que trouxe lá no capítulo anterior, quando o faraó ele simplesmente tentou fugir para o seu palácio quando a água foi transformada em sangue, né? Então ele se refugiou porque tinha alternativas e tinha condições. Já falei isso na praga anterior, repito, então agora Deus está cercando o faraó de todos os lados. Então, no palácio, na casa dos conselheiros, todo o Egito foi atingido pela praga. Somente não na terra onde vivia o povo de Israel. Okay? Versículo 25 diz o seguinte: então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Vou fazer uma pequena pausa aqui também. Irmãos, olha só. Essa é uma tentativa do faraó. Ele tenta barganhar com Deus. E ainda hoje tem muita gente também querendo barganhar com Deus. Tem gente que acredita que é possível servir a Deus sem que haja uma separação, sem que haja uma consagração. Deus ele chama o seu povo e deseja que ele seja um sacerdócio santo, como Pedro vai escrever e ensinar. É preciso haver uma separação do povo de Deus dos outros povos. O faraó estava dizendo assim: vão servir a Deus, mas não saiam do país. Estejam no nosso meio. Não dá, meus irmãos. Para servir a Deus, você precisa estar separado. Lembra de Gênesis 12:1? Chamado de Deus lá para Abrão. O nome dele ainda era Abrão, não Abraão, né? Como nós conhecemos, como estamos mais acostumados. Lá em Gênesis 1, Deus falou para Abrão assim, ó. Então o Senhor disse a Abraão: Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Saia da tua terra. Aí não vou agir com você aí. Não que ele não pudesse, mas você precisa estar separado. O povo da terra de Ur, dos caldeus, era um povo idólatra, e Deus chama Abraão exatamente para sair daquela terra. O Paulo ele vai falar com um pouco mais de cuidado, com mais detalhes acerca disso aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 6, do versículo 14, nós vamos ler até o versículo 18, tá? Para a gente dar um pouquinho de ênfase nessa separação. Precisa sair do Egito para ir até o deserto para servir a Deus. Segundo aos Coríntios 6,14. Olha com atenção, irmãos. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto,
saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Terminando, e serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ok? Saiam do meio deles. É isso que Paulo ensina ao povo de Coríntios e a nós hoje precisamos viver nessa separação. Não dá para servir a Deus permanecendo no Egito. A gente vai entender um pouquinho melhor acerca disso para aquele contexto, né? Mas Deus deixa muito claro que é preciso haver essa separação. Até porque, irmãos, se a gente quiser viver no meio daquele povo, do povo que não é o povo de Deus, e servir ao Deus ao mesmo tempo, temos que também participar com eles das mesmas consequências. Deus vai dizer lá em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, olha só o que a palavra nos ensina. Apocalipse 18, versículo 4, episódio que narra ali a queda da Babilônia, diz então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinja. Olha que interessante, irmãos. Se saírem do meio dela, não há participação nos pecados e as pragas não atingem. Tá? Então, imagine o povo que estava na terra de Gósen, lá no Egito, não sendo atingido pelos piolhos, e de repente fala, vou lá ficar no meio dos egípcios, né? Quero continuar vivendo no meio deles. Vai sofrer as consequências da praga. Tá? Então, Deus separou naquele momento e o ensinamento é esse, para servir a Deus. O faraó está dizendo, não quero que vocês saiam do país. Sirvam a Deus, mas sirvam neste ambiente, neste local, mas não foi assim que Deus orientou o seu povo, ok? Êxodo 8, 26, caminhar mais um pouquinho aqui, estamos chegando ao final do capítulo. Êxodo 8, 26, isso não seria sensato, respondeu Moisés. O sacrifício que oferecemos ao Senhor, nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso nos levará a nos apedrejar. Então, esse é o contexto explicado aqui por Moisés. Tá? Então, havia essa situação. Alguns animais eram sagrados para o povo do Egito. E aí o povo de Deus sacrificando alguns desses animais, porque assim eles eram orientados por Deus, eles iriam ofender os egípcios. Tá? Então, por exemplo, vamos tentar trazer isso para hoje. A vaca na Índia é concebido como um animal sagrado. Pelo menos 80% da população indiana entende dessa maneira e, por isso, o abate da vaca é proibido lá na Índia. Então, imagina você querendo fazer um churrasquinho com os amigos e você vê uma vaca dando sopa e você fala, opa, vamos matar. E aí você pode ter algumas punições por conta disso, né? Dizem ainda que o elefante também sagrado na Tailândia, na China é o tigre e algumas partes da Europa, norte da Europa, o javali, né, por conta de algumas mitologias, eles são vistos como animais sagrados. Então Moisés está exatamente nessa questão. Se a gente sacrificar ali uma vaca, um cabrito, um cordeiro, e eles forem entendidos como animais deusificados, né, sagrados para o Egito, vai ter problema, eles vão ser apedrejados. Bem, Êxodo 8, 27. Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos ordena. Olha que legal, gente. O Moisés está na frente do faraó, o todo-poderoso do Egito, ele falando, praticamente ordenando, né? Eu deixo vocês saírem, mas não saiam do país. Aí Moisés faz assim para ele, ó, não. Nós vamos fazer como ele, Deus, nos ordena, não é como você quer, né? Você pode ter aí a sua soberania, né, diante do povo
do Egito, mas nós somos o povo de Deus e nós vamos obedecer a Deus. E aí isso me lembrou dos apóstolos do Senhor, lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, a resposta fantástica que Pedro dá ali àqueles homens. Diz assim: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Eu amo esse versículo, gosto muito dele. Então, primeiramente, Deus. Primeira obediência a Deus. Deus pede para que a gente possa também obedecer às autoridades. Romanos, lá no finalzinho, vai ensinar sobre isso também. É importante que haja essa submissão, porque foram levantados por Deus, mas entre um dilema, né, entre Deus e os homens, primeiramente, sempre a Deus. E é isso que o Moisés responde a Faraó: nós vamos obedecer como Deus nos ordenou. Se é para sair 3 dias e oferecer sacrifício para ele no deserto, faremos como ele nos ordenou. Que seja assim também na minha, na sua vida, né? O versículo 28, não de Atos, vamos botar para o Êxodo 8, 28, mais 4 versículos. Disse o Faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito e orem por mim também. O Moisés já tinha falado, vai ser como Deus quer, não é como você quer. E não adianta nem não se afaste muito, né? Ele sempre quer ter uma palavra final, vai ter que ser do meu jeito. Não, é do jeito de Deus, né? E não é ele que vai deixar ir. Na verdade, quem deixa ir é Deus, né? Deus vai mostrar isso para o faraó, que quando Deus quer algo, ele faz acontecer, né? E aí as 10 pragas vão ser necessárias para que o faraó compreenda isso, né? E novamente, o faraó aqui pedindo uma oração para ele, né? Então ele ainda se vê naquela situação, os piolhos infestando todo o Egito. Ele fala: vou deixar vocês irem, tal, mas orem por mim, levante o sacrifício a Deus, mas orem por mim. A oração viria antes, né, da caminhada e do sacrifício. Tanto é que o faraó depois volta atrás e não vai deixar o povo ir. Nós vamos ver agora nesses versículos finais. Versículo 29, Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor. E amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo. Mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Eu estava olhando aqui também na Bíblia a Mensagem, que eu já tenho comentado frequentemente com vocês, né? Ela vai dizer, né, não é para você ficar de brincadeira, né? Com Deus não se brinca. Você fala que vai deixar e depois não deixa, né? O faraó já tinha feito isso, né, nas pragas anteriores. Moisés já estava também alertando ele sobre isso. Eu vou orar por você e é o seguinte, para que você também entenda que é Deus que está agindo, que essas pragas estão sendo levantadas por Deus, elas vão se retirar amanhã. Né? Na outra ocasião, na praga das rãs, ele teve a oportunidade de escolher quando, né? E acabou escolhendo também para o dia anterior. Agora aqui Moisés já deixa claro, é amanhã que isso vai acontecer, eu vou orar e isso vai acontecer exatamente como eu estou falando para você. Não tinha como não dizer que aquilo não foi o poder de Deus, que aquilo não era o dedo de Deus, que até mesmo os magos haviam reconhecido, né? Então, essas datas deixam muito claro isso. 8:30, Êxodo 8:30. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. Moisés não se recusa a orar ao faraó. E o Senhor atendeu ao seu pedido, fantástico. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e o seu povo. Não restou uma só mosca. Agora que eu estou reparando, estava falando aqui também piolho, piolho, piolho. Passamos pela praga do piolho, entramos na das moscas e às vezes eu tô confundindo aqui. É mosca, tá, irmãos? Desculpa aqui minha confusão. Bem,
O Moisés ora, Deus atende e não fica uma só mosca. Gente, incrível, isso é maravilhoso. Essa experiência de orar e Deus agir, a gente tem vivido e tem experimentado disso também com os irmãos da Rota de Oração. Como é maravilhoso poder experimentar isso. Claro, nem todos os nossos pedidos acontecem como queremos. Se firma sempre a vontade de Deus, sempre a vontade soberana de Deus. Mas é maravilhoso quando isso acontece. E o Moisés experimentou isso. Ele orou e nenhuma mosquinha zumbindo lá para contar a história, tá? E termina com 32. Mas também, dessa vez, Faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. É que Deus é misericordioso e Deus atendeu a oração do Moisés. Mas eu fiquei pensando, poderia ter deixado uma nuvenzinha de mosca ali na cabeça do faraó para ele estar sempre se lembrando, né, da coisa, de como aconteceu. Mas o texto já disse, não sobrou uma só. E por conta disso, nos lembra novamente aquele texto de Eclesiastes que eu compartilhei com vocês no início, por ele se ver aliviado, ele voltou a ficar obstinado. Ele entendeu que já passou a dor, já passou o problema, então posso voltar à minha maldade, ao meu pecado. É o que acontece com muitas pessoas. Isso é repetitivo nessas pragas, até a 10ª, né? Então, passa por um momento ruim. Um texto muito claro, uma mostra disso é o livro de Juízes, né? O livro de Juízes deixa esse sobe e desce visível, o povo passa por problema, se vê angustiado, clama a Deus, Deus, perdão, perdão, olha, eu não vou mais fazer isso, e passa por coisas dificílimas, aí Deus vai, ouve o clamor, ajuda, e aí passa o tempo, o povo volta a pecar, né? Juízes mostra muito isso, o livro todo vai mostrando se sobe e desce, essa montanha russa vivida pelo povo de Deus. Que não seja assim também nas nossas vidas, né? Que nos arrependamos e nos voltemos para Deus, deixando o pecado de lado, mesmo depois do alívio. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Meus irmãos, deixo apenas repetir a ênfase. Separe-se. Não sirva a Deus achando que pode servir de qualquer jeito ou vivendo da mesma maneira que antes ou no meio do povo ímpio, né? Deixe o ímpio os seus caminhos, volte-se para Deus, que se compadecerá de ti, torne para o nosso Deus, que grandioso é em perdoar. O versículo saiu agora, veio época de embaixador, né? Isaías 55, 7, deixa eu até conferir lá, mas é isso mesmo, deixa o ímpio, irmão, você continuar no meio deles e não se voltar para Deus, isso deixa também claro que você não está arrependido coisa nenhuma, é isso mesmo, Isaías 55, 7, saia do meio do povo pecador e vá viver consagrado para Deus. Deus tenha misericórdia da minha vida e também da sua vida. Amém? Amém, queridos. Vamos orar. Vamos ter esse momento agora para orar. Temos alguns minutos para compartilhar e poder ouvir os nossos irmãos diante das suas dificuldades também. Eu já vou colocar na tela aqui, tirar meu rascunho, o nosso momento de oração. Eu vou deixar porque vocês já vão dando uma olhada e quem quiser anotar, anote, mas vou dar uma olhada aqui no chat, tá? Pegar os pedidos de vocês foram colocando aí. Vamos lá no início. A irmã Elizabeth, mais uma confirmação, né, de oração pelos enfermos também, mas vamos orar por isso.
Minha mãe, Zezé, pede pelo Renato, que é tio do Douglas, né? O Douglas é esposo da Andressa, minha irmã. O tio dele, o Renato, ele está passando por algumas dificuldades e enfermidades. Vamos orar por ele. Depois, mais abaixo, a irmã Marinha pede pela sua família. Ok. Deixei aqui os avisos para vocês. A irmã Carla também pede oração pela sua família. Muito bem. A irmã Felicidade, ela agradece pelo seu tio que sofreu um infarto, mas que já está melhor, né? Graças a Deus já recebeu alta, né? Então vamos agradecer a Deus pela vida dele também. Deixa eu descer mais um pouquinho. Vamos lá, computador, me ajuda, hein? Deixa eu recorrer ao celular. E o Jefferson pede oração para o supervisor dele, o Felipe. Deixa eu anotar aqui. Jefferson, seu supervisor. Ele fará um exame amanhã. Ok. Vamos orar por ele também. A Maricélia, família enlutada da Dona Maria, ela também agradece as orações que foram feitas pelo vizinho, seu Joaquim, enquanto ainda estava vivo, né? Faleceu o seu Joaquim. A gente também tem esse pedido compartilhado aqui depois nas fichas, né? Mas a irmã está reforçando aqui também. O Cleto também, pedido pelos enfermos, assim como a nossa irmã Elizabeth. Mais um pouco abaixo. Ok, são esses os motivos de oração que eu vejo aqui, irmãos. Feito, vamos orar então. Vamos colocar eles também diante do nosso Deus assim. Então, da semana, domingo, nós recebemos no chat também alguns contatos. A irmã Suzy agradece a Deus por sua saúde, pede por sua família e também pelo emprego. A irmã Fátima Cherry pede pela irmã Miriam Coso e toda a família Coso. Isso nós recebemos no domingo. Temos recebido vários irmãos, tá? Esse eu anotei da irmã Fátima, né? Mas tem muitos irmãos pedindo e orando pela irmã Miriam Coso, né? Então nós permanecemos ali com o pedido da irmã no domingo, da irmã Fátima. A irmã Luciane Bispo agradece as orações pelo Guilherme e recebeu alta. Já vínhamos orando por ele, graças a Deus por isso. O irmão Israel China, os da rua, né? Pede pelo projeto de evangelismo do grupo, né? Desse grupo Os da Rua, que o irmão participa ali com outros. Né? O trabalho de evangelismo que devemos nos colocar também em oração por isso. A irmã Dilza agradece pelo seu neto Lucas. A irmã Iraci pede pela sua mãe, Maria Evanildes, que está internada precisando de sangue. Inclusive, uma pequena aspas aqui nesse caso, a irmã também pede a ajuda daqueles irmãos que podem doar sangue para que possam fazer, quando fizer isso, também mencionar o nome da sua mãe, Maria Evanildes. Isso lá no Instituto ProSangue, Hospital das Clínicas, na rua Doutor Enéas de Carvalho Pinto, 171. Tá? Esse é o endereço. Os irmãos que puderem doar sangue, levem, anotem, né? Maria Evanildes é o nome da mãe da irmã Iraci. Ela está precisando de sangue lá. Funcionamento de segunda a sábado. Mas vamos orar por ela também. Também a Neuza compartilhou conosco, né? Pedido de oração pela família da noiva do Jefferson, que é filho dela,
diante do falecimento da avó. Havia o pedido anterior por essa avó, né, e veio a óbito, e agora nós oramos pela família, ok? Deixa eu colocar aqui o segundo slide. Assim, a Maricélia pede pela família enlutada do seu vizinho, o senhor Joaquim, como aqui foi colocado também no chat, né? Ela mencionou eu entendo como a viúva, a Dona Maria, tá? Então, também agradecendo pelas orações. E o irmão Felipe Lima, ele pede pelo Marco Antônio, é um irmão de uma amiga, ele está com uma enfermidade, precisou amputar 2 dedos, e aí ele pediu oração também por este caso. Vamos então orar, irmãos, são esses os motivos que nós temos. Ore aí, eu oro por aqui, que Deus nos abençoe também. Bendito Deus, glórias damos ao Senhor. Quero pedir, Pai, neste momento, para que o Senhor cuide de cada pessoa enferma, cada um no seu ambiente, seja em casa, tratando, ou mesmo nos hospitais. Assim também pede minha irmã Elizabeth, meu irmão Cleto, e nos unimos a eles neste pedido, Pai. Por favor, Deus, que a sua misericórdia os alcance, possamos glorificar o teu nome, Pai, por cada cura, por cada vida guardada pelo Senhor. Senhor Deus, eu peço também pelo Felipe, supervisor, do Jefferson, que fará o exame, que tudo ocorra bem, Deus. Se porventura os exames não forem satisfatórios a nós humanos, que o Senhor permaneça agindo na vida dele, que a graça se veja através dessa situação. O Senhor conhece os nossos corações e o nosso desejo, a nossa oração, o nosso pedido, para que ele seja liberto da enfermidade que ele está verificando. Ajude, Pai, diante de todo o processo. Peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço pelo tio da nossa irmã Felicidade, que teve um infarto, passou por uma situação delicada, mas que já está com a sua família. Agora o teu nome é glorificado, Senhor. É percebido pela irmã, pelos familiares, que o Senhor é Deus, que o Senhor agiu na vida dele, que a tua misericórdia se renovou ali. Obrigado, Senhor. Continue a cuidar deste homem, ser sobre a vida dele, Senhor. Que a vida dele se volte todo momento, a cada dia mais, para o Senhor. Peço também, Senhor, pela família da nossa irmã Marinha, por cada um dos seus filhos, seus netos, genros, sogra, vendo, por favor, Pai, seus familiares distantes, os de perto também, ser com cada um deles. Peço pelo Levi, pela Camila, pelo irmão José Leandro, também pelo filho mais velho, Pai, me fugiu o nome dele agora, mas o Senhor o conhece, sabe também. Do mesmo modo pela Carla, pelo Wagner, pelo Gustavo e também pela Amanda. Ser com esta família, Senhor, com seus familiares. Louvamos a Deus também pela vida de cada um deles. São pedidos, Pai, feitos por famílias inteiras e que sabemos que o Senhor deseja a estabilidade, deseja que as famílias permaneçam, Pai, de acordo com o Senhor estabeleceu. Rogo, suplico por estas. Peço também pelo Renato, Senhor, visite-o, que a tua mão poderosa seja sobre ele, Pai. Trate-o com misericórdia, com teu amor. O Senhor sabe das dificuldades que o Renato passa, sabe do que ele necessita. Ser com ele, com seus familiares, para o cuidado dele, Pai, por favor, tire dele qualquer dor, principalmente a enfermidade, Pai. Ele já tem sofrido com
na sua enfermidade e nós rogamos ao Senhor pela vida dele. Senhor nosso Deus e Pai, eu peço também pelo Douglas, pela Andressa, pelo Breno, pela Heloísa, ser com eles e cada um dos seus parentes também. Pai amado, eu peço também pelo Marco Antônio, amigo, conhecido do nosso irmão Felipe, que já teve a perda de 2 dedos, Senhor, e semana passada oramos também por uma pessoa amputada e imaginamos o sofrimento destas pessoas. Deus, trate-os, por favor, cuide deles também. Apresentamos as vidas diante do teu altar. Sê com Marco Antônio. Conforte o console, Pai, diante desta amputação e que ele possa também enxergar o livramento que o Senhor tem dado a ele. Consolo peço, Pai, pela Dona Maria, diante do falecimento do Senhor Joaquim. Sê com ela, com seus familiares, também com a irmã Maricélia, seus familiares. Deus, que o teu Santo Espírito esteja neste exato momento, tratando cada um, Pai, cada vida ali, diante desta grave situação, diante deste luto. Misericórdia, que te pedimos, Senhor. Pai amado, eu quero também pedir pela família da noiva do Jefferson, que também vive momentos de luto. Oramos por esta vida, Senhor, mas diante da tua soberania, da tua vontade, o Senhor, sabendo de tudo, permitiu que ocorresse o óbito. Sabemos que o Senhor não deseja a morte de ninguém, mas isso tudo é por nossa causa. Como lemos hoje, assim como a terra geme por nossa causa, o pecado e a morte entrou no mundo por nossa causa. Mas tenha misericórdia, Deus, console os enlutados. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço também, Senhor, pela mãe da nossa irmã Iraci, pela Maria Evanildes, trate dela, Senhor, que esta necessidade de sangue possa ser suprida, e não somente a ela, mas a todos que precisam de sangue neste momento. Informações são que os estoques, os bancos de sangue têm diminuído. Toca o teu povo, por favor, Deus, para que isso seja sanado também, com sangue ou sem sangue. Peço ao Senhor pela vida da Maria Evanildes. Sabemos que pelo sangue do teu filho nós temos a vida eterna. Obrigado que o seu filho verteu o sangue por nós. Possamos aprender com ele também. Possamos nos doar. Deus, eu peço pela irmã Iraci, peço pelo Renato, peço também pela Beatriz Ângela. Sê com esta família, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço pelo Lucas, pela saúde dele, pelos cuidados dele. Obrigado pelo que o Senhor já tem feito na vida dele. Agradeço ao Senhor, assim como a avó, a irmã Dilza. Também peço pela vida da irmã Dilza, pelos seus demais netos, pelos seus filhos, pela sua casa. Cuide dela, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, dê vigor, dê sabedoria, capacitação ao nosso irmão Israel, todos os que estiverem envolvidos nesse processo, nesse projeto de evangelização. Abençoe, Pai, o trabalho dele com os da rua, para que, através do louvor, desta arte, seu nome seja conhecido, mesmo por aqueles que ainda não vivem a paz segundo a tua palavra. Por favor, Senhor, sê com ele, sê também com o projeto que eles estão realizando. Ó Deus amado, peço também pela irmã Luciene. Sê com a vida dela, Pai. Agradeço pelo Guilherme, que recebeu alta, que
se viu livre, ó Pai, da enfermidade, isso porque o Senhor agiu. Graças te damos por esta vida, Senhor. Peço também, Pai, pela irmã Miriam Coso, já agradecendo pela vida, pela alta do Eduardo, mas suplicando pela vida da irmã Miriam, Pai. Informações que tivemos, que ainda apresenta num estado grave, e nós sabemos que ela está em tuas mãos, que o Senhor tem cuidado dela. Misericórdia, Senhor, por favor, sei com a nossa irmã Miriam, com todos os seus familiares também, Senhor. Ó Deus amado, eu quero também te pedir pela Suzy, pela sua família, pela portas de emprego a ela, Senhor. Por favor, ajude, Senhor. Já há algum tempo ela tem buscado, procurado e pedido ao Senhor por essa porta de emprego. Eu suplico, Pai, para que os teus cuidados permaneçam sobre a vida dela e que em breve ela possa ser agraciada, abençoada com este emprego. Pai, quero também agradecer pela vida do Luiz Ricardo, Pai, por estar bem. Ele agradece ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na vida dele, pela recuperação dele. Peço também, Pai, pelo irmão Vilmar e os seus familiares, pedidos compartilhados ainda pelo nosso irmão Taveira. Ser com eles, Pai, diante desta enfermidade. Eu agradeço ao Senhor pela minha vida. Agradeço ao Senhor por esta noite. Agradeço, Senhor, pelo ministério confiado. Louvamos, bendizemos ao Senhor. Peço perdão pelos meus pecados. Oro por mim e pelos meus irmãos, em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, deixa eu retornar aqui. Percebi aqui um pequeno travamento, mas é o que eu falo na rota de oração. As nossas orações podem ser interrompidas por conta da internet, por conta de alguma falha das mídias, mas não são interrompidas diante do nosso Deus, né? Nós continuamos aqui em oração e espero que você, mesmo sem o sinal aí ativo, você também possa ter continuado em oração. Neste momento nós vamos louvar a Deus, encerrando, né, também o nosso culto. Assim, eu tenho alguns avisos. Eu já falei da doação de sangue para Maria Ivanildes. Domingo que vem, celebração da Ceia do Senhor. Tá? Então, a confirmação no link que nós colocamos aí no chat também. Já encaminhamos no WhatsApp. E doações para a Casa de Repouso, que nós encaminhamos lá para o Lar Residência Vivência. 4 itens: bolacha doce ou salgada, então bolacha doce ou salgada, adoçante e açúcar. São esses itens que estamos solicitando, aqueles irmãos que puderem, né, ajudar com esses itens, podem levar também no domingo, no presencial ali na igreja, nós encaminharemos a Casa de Repouso, tá? E falamos ainda no domingo também já da oportunidade de fazer a sua oferta, o seu dízimo através do Pix, tá? Pix para dízimos e ofertas pelo Caixa Central, conta do Bradesco, utilizando o nosso CNPJ, também encaminhei para você já lá no WhatsApp da igreja. Caso você não esteja lá e não recebeu, me avise, me comunique, ou pelo chat aí a gente direciona para você também. E para ofertas de missões, você pode utilizar também o Pix, e a chave lá para a transferência é as nossas iniciais PIBVD, juntamente com a palavra missões, mas sem o acento. PIBVD, missões sem acento, tá ok? Vamos louvar a Deus? Ainda num clima de oração, este hino do HCC 275, nós não temos imagem, apenas a letra, ele é uma oração de perdão ao nosso Deus. E assim nós vamos orar e também caminhar para o nosso encerramento.
Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir. Se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei. Se em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei. Se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra o teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se os meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra o teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra o teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei. Se em meu Amém, irmãos. Uma boa noite a todos. Nos encontramos amanhã, 20 horas, se Deus assim nos permitir. Eu espero que vocês tenham um ótimo descanso. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.